Gente, aconteceu uma coisa comigo agora à tarde e me fez lembrar de uma história que eu vivi sobre bloqueio que a gente acaba criando por acreditar nas pessoas que a gente não deveria dar nem bola. A verdade é essa. Há muito tempo atrás, eu estava estudando engenharia de produção, então deve ter sido por volta de 2012, 2013, essa história. Eu estava estagiando em uma empresa e eu lidava diretamente com o proprietário da empresa. E era uma pessoa que já alcançou um certo patamar financeiro, de negócios, né? Então é alguém que você espera ter uma visão mais ampla sobre a vida, sobre projetos, sobre negócios. E eu tinha um certo olhar de admiração por essa pessoa. E como eu sempre gostei de escrever, eu queria abrir um blog para falar sobre empreendedorismo, sobre o que eu estava aprendendo na engenharia de produção, como aplicar aqueles conceitos no dia a dia. E eu contei para essa pessoa esse desejo e pedi um conselho, uma orientação. E a pessoa que eu esperava um apoio virou para mim e falou assim: Você vai escrever? Você não tem experiência nenhuma sobre isso? Eu que não vou ler, porque você não tem nada para escrever que eu vá aprender com você. E aquilo foi um grande balde d'água em cima de mim. Eu acabei criando o blog, acabei fazendo alguns vídeos, mas ficava essa vozinha dentro de mim e sem querer eu me bloqueei para criar esse tipo de conteúdo. E fiquei realmente muito tempo sem criar conteúdo da forma como eu gostaria de criar conteúdo, porque era como se sempre tivesse essa voz atrás de mim falando que eu não tinha nada a oferecer, que eu não tinha nada a entregar, que eu não tinha nada a compartilhar. E hoje eu contei para um amigo que é uma pessoa que eu admiro, que é uma pessoa rica em conhecimento, em sabedoria, em estudo, em percepção da vida. E quando eu contei, eu falei assim: depois eu te envio o vlog, que o link desse canal, né? E eu fiquei assim: depois eu envio. Mas se a pessoa esquecer, tá tudo bem. E sabe o que aconteceu? Ele mandou mensagem, falou assim: Eu acho que você esqueceu de enviar o link. E aí eu encaminhei o link. E mais tarde, eu saí hoje para fazer uma caminhada, ele mandou uma mensagem para mim falando assim: Estou assistindo um por um. Gente, eu não esperava que ele fosse fazer isso, mas aquilo me encantou tanto, porque eu lembrei desse episódio passado que eu vivi e pensei assim: poxa, quando a gente vai apoiar alguém, às vezes a gente não vai ter um grande conselho, uma grande ideia, mas é possível apoiar as pessoas de forma tão simples e com palavras tão tranquilas, né? Eu pude perceber o quanto que eu fiquei bloqueada por um conselho que não foi conselho, mas uma crítica de alguém que passou pela minha vida. A pessoa nem faz parte da minha vida. E quantas vezes, né, a gente não faz isso? E esse ano tem sido um ano que eu tenho percebido que eu tô rompendo muito desses bloqueios que foram criados lá atrás por palavras que eu ouvi, e quando eu ia criar é como se aquilo batesse no meu interior de uma forma tão forte que
me travava e eu tivesse que justificar alguma coisa ou precisasse da validação de alguém para fazer o que eu estou fazendo. E é tão bom ver essas correntes caírem no chão. É tão bom agora poder ver, olhar para trás e pensar assim: isso não me oprime mais, isso não me prende mais. E eu vou fazer o que eu nasci para fazer, eu vou exercer aquilo que me traz paz, que me traz graça, que me traz alegria de fazer. E esse vídeo é para te lembrar justamente isso, de você não contar os seus projetos para todo mundo, você escolher bem as pessoas que você vai contar os seus projetos. E mesmo se você ouvir uma palavra que não te apoia, a única coisa que você vai fazer vai ser não acreditar, mas dar voz a essa voz interior, sem precisar da validação de ninguém.